Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. Aqui, lógico, no Lambreta Café, a gente hoje está recebendo o André Luiz dos Santos Castelo Branco, que é governador do Distrito 4500 do Rotary Internacional. Ele vai explicar tudo para a gente. Tem muita gente em dúvida o que é o Rotary, tem muita gente em dúvida o que faz o Rotary. Mas antes de tudo, André, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho dessa instituição que a gente ama tanto e está à frente ao longo desse ano, Rotário. Quando a gente falando Rotário é porque o Rotary ele é uma instituição americana e aí ele segue o ano fiscal americano. Começa no dia 1º de julho, termina no dia 30 de junho. Então é um prazer poder estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso Rotary. Mas eu costumo dizer sempre, André, todo mundo que chega aqui, tá vendo um cafezinho aqui bonito, gostoso, agradável, vou até provar aqui, o negócio tá bom. A conversa nossa é feita um cafezinho. A gente vai tomando, vai bebendo, tomando, aquela prosa agradável. Aí quando a gente vê que o café tá acabando, é sinal que a conversa também tá acabando. Então você não foge à regra, mas sinta-se em casa. Eu começo logo perguntando, André, sobre o Rotary. O que é o Rotary? Que muita gente pensa que é um grupo de empresários. Até em parte sim. Mas o que é o Rotary? Olha, eu sempre digo que o Rotary, essa questão do que é o Rotary, vai muito do ponto de vista, né? Meu primeiro contato com o Rotary, eu tinha 13 anos de idade, lá na cidade de Gravatá. E eu ia porque o pai de um amigo nosso era rotariano e era nosso passeio da sexta-feira à noite, acompanhar o pai dele na reunião, que a gente ficava ali escutando música no carro dele, enquanto os senhorzinhos estavam lá. Se você perguntasse o que era o Rotary naquela época, eu ia dizer a você que é o lugar onde os velhos se juntam para conversar besteira e tomar cachaça. Não que a gente não converse besteira e não tome cachaça, mas o Rotary faz muito além disso. O Rotary é uma instituição fundada em 1905, lá na cidade de Chicago. O grande idealizador foi Paul Harris, um advogado, e ele resolveu fazer essa instituição para ampliar o seu network. Daí eles perceberam que poderiam fazer mais pela comunidade e fundaram, assim, o primeiro banheiro público da cidade de Chicago, patrocinado pelo Rotary Club. E aí é bom a gente botar isso na linha do tempo, assim, 1905, em 1912 nós já estávamos nos 5 continentes. Em 1917 a gente estava fundando a Fundação Rotária, que é a grande financiadora dos projetos, que a gente diz que são projetos sustentáveis e duradouros. Então o que é o Rotary? É uma instituição que ela faz projetos sustentáveis e duradouros ao longo do mundo inteiro, ao redor do mundo. Exemplo, aqui pertinho em Riacho das Almas, o meu clube, que é o Rotary Caruaru Sul, que eu sou de um Rotary aqui de Caruaru. Nós, há 2 anos atrás, instalamos 42 cisternas na comunidade Coro Dantas, lá em Riacho das Almas. Ou ainda, em Arco Verde, nós entregamos uma cozinha industrial à Fundação Terra, que hoje existe para dar curso profissionalizante para mulheres lá de uma determinada comunidade. De onde surgiu esse seu envolvimento com o Rotary? Que tem que gostar também de fazer o bem. Tem muita gente que só quer focar no... Eu vou fazer o meu aqui, trabalhar, viver minha vida. Na verdade, eu sou envolvido com as entidades não governamentais desde a minha adolescência. Assim. Aos 13 anos de idade, eu fundei um clube de xadrez chamado Gravatá Xadrez Clube, lá em Gravatá. E daí o que acontece? Eu e um grupo de amigos, a gente sempre participou de atividades, eventos. Então, um belo dia, um desses amigos olhou para mim e disse: André, tu não queria ir conhecer o Rotaract, não? Que era um programa de jovens para jovens de 18 a 30 anos. Eu já tinha 20 anos. Eu disse: vou. É no sábado à noite. E quando eu fui lá para essa reunião no sábado à noite, foi engraçado. Eu passei da porta, Marluce, que era a presidente da época, olhou para mim e fez: você quem é? Eu disse: não, eu estou vindo aqui porque o Eduardo, lá do Bandep, né? Banco Real, ele indicou pra gente estar aqui. Ele convidou. Aí foi engraçado que ela falou: mas que bom que ele convidou alguém, porque faz 6 meses que ele não pisa aqui.
E daí a gente começou a ir para as reuniões, participar das reuniões, participar das ações. E aí, em um belo momento, ela, numa noite, disse: ó, André, nós temos um assunto para resolver aqui do lado. Então, é negócio da tesouraria. Espera um minutinho. Fui lá. Na verdade, é porque existe um ritual de você ser votado unanimemente. Naquela noite estavam todos associados, exceto o Eduardo. E aí eles votaram, né? E até ela brincou, ela disse: se ele não. Ele lhe convidou, então ele não se oporia, né? Então a gente acabou indo para o Rotaract, ficamos dos 20 aos 30 anos, que antigamente existia essa trava. Você não podia, depois de 30 anos, ficar no Rotaract. E aí eu fui correr outros caminhos, eu sou professor de ofício, dava aula em faculdade, era gestor da faculdade em Vitória de Santo Antão, gestor de pessoas, e acabei me afastando um pouco dessa família rotária, como a gente chama. 2015, 2013 eu mudei para Caruaru, passei no concurso da prefeitura aqui para ser professor. Na verdade não mudei de imediato, fiquei ainda anos indo e voltando. E nessa brincadeira, meus alunos chegaram para mim e disseram: professor, sabe que o senhor tem envolvimento com ONG, o senhor ajuda a gente a fundar uma? Vocês querem fundar uma ONG para quê? Para ajudar pessoas. Aí dentro do Rotary existe um programa de Interact, para jovens de 12 a 18 anos. Chamei o companheiro Jocelei, que é do Rotary Caruaru Sul aqui. Jocelei disse: não, André, vamos organizar. Fundamos o Interact. E daí acabaram me chamando, dizendo: ó, você tem que vir pro Rotary. Eu disse: não, eu não tenho tempo, eu realmente, né? Eu sou professor de ofício, dou aula 3 horários. A única noite que eu não trabalho é a noite que eu vou para as nossas reuniões na quinta-feira à noite. Dei todas as desculpas do mundo, mas eles me venceram. E aí eu me associei ao Rotary Caruaru Sul. Depois fui passar um tempo num Rotary em Recife, o Recife Novas Gerações. E aí voltei para o Caruaru Sul. E quando voltei, o pessoal resolveu nos indicar para ser candidato a governador distrital. E aí é isso, fomos eleitos e estamos correndo esse distrito. E o que é o distrito? É isso que eu ia perguntar, o que é o distrito? Para o Rotary, o mundo não é dividido em países, ele é dividido em distritos. A cada 2.000 rotarianos, você forma um distrito. Então, você vai ter aí 538 distritos no mundo. Para você ter ideia, a Avenida Paulista ela é cortada por 3 distritos. Então, entre aspas, aquele pedacinho de rua tem, em média, 6.000 rotarianos. Já o Nordeste e o Norte, de maneira geral, a gente tem um número marmódico. O nosso distrito é o distrito 4500, que é Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. E aí, como uma das funções do governador, é visitar os 80 clubes do distrito. São 80 clubes, então, por exemplo, quinta-feira eu estou em Alexandria, sexta-feira eu estou em Caicó, semana passada eu estava em Mossoró ali, né, lá na ponta, na curva do Brasil. Terra bem fria, né? É agradável, não, é muito agradável, até porque a gente ficou no Hotel Termas, foi uma experiência fantástica, mas realmente muito quente. E eu pergunto assim para você, como governador, quais são as ações que você tem ao mesmo tempo planejado e executado à frente da sua gestão como governador do Rotary? Eu digo que o governador é um grande animador de auditório, né? O meu papel é manter a moral do pessoal alto para que os clubes façam as ações, uma vez que tudo ocorre a nível de clube. Mas, como governador distrital, um dos nossos objetivos é mostrar o Rotary para o não rotariano. Esse ano a gente quer fazer um trabalho pesado de levar a marca Rotary, depois chegar na rua e perguntar: sabe o que é Rotary? Algumas pessoas vão falar em intercâmbio de jovens, algumas pessoas vão falar em escola Rotary, mas a maioria não sabe o que é o Rotary de fato. Então, uma das nossas missões ao longo desse nosso ano como governador, à frente da governadoria, é poder mostrar esse Rotary que as pessoas não conhecem e também meio que democratizar o nosso distrito. A gente está mexendo nos documentos estatutários para que a gente tenha meios de subsidiar os governadores indicados e eleitos. O que é isso? O governador do distrito do Rotary ele é eleito 3 anos antes. Então ele passa um ano como governador designado, outro como governador indicado, outro como governador eleito, e aí ele assume finalmente como governador. E para tudo isso a gente é treinado. O Rotary é uma das poucas instituições no mundo que treina seus associados. Para você ter ideia, eu passei 10 dias em Orlando, nos Estados Unidos, sendo treinado. Passei 10 dias no Ceará, em Fortaleza, e mais 10 dias
em Foz do Iguaçu, sendo treinado para assumir a governadoria. E aí o que acontece? Já é um hábito em outros distritos. O distrito tem um fundo para que o camarada que queira ser governador distrital, ele não se preocupe em ter essa reserva financeira para fazer suas atividades. Porque, teoricamente, a gente só recebe quando toma posse. Por exemplo. Passei por todo esse treinamento, e aí quando eu tomei posse, aí que eu fui lá, apresentei minhas notas e fui reembolsado desse montante aí que a gente gastou ao longo do caminho. E eu pergunto assim, justamente para você, sobre o Rotary, porque Caruaru, por exemplo, conhece o Rotary, conhece as ações que o Rotary desenvolve, mas muitas vezes não consegue, pensa, por exemplo, o Rotary é só para fazer o bem. Fala um pouquinho assim desses princípios do Rotary. O Rotary é uma ONG, o Rotary, como é que você pode trazer um esclarecimento dentro disso que você está falando, de trazer o Rotary para quem não é rotariano? O Rotary, na verdade, ele não é chamado de ONG porque ele precede o próprio termo ONG, mas na prática seria organização não governamental. Inclusive ela teve forte participação na formação da ONU, para você ter ideia. Então, o Rotary em si, eu sempre digo que tem dois Rotarys. Você tem um Rotary distrito e você tem um Rotary clube, que é o que a gente tem aqui em Caruaru. A gente tem 4 clubes em Caruaru. Caruaru Norte, Maurício Nassau, o próprio Caruaru e o Caruaru Sul, que é o meu clube, certo? Então, o que acontece? Ao longo desse processo, o Rotary em si, ele vai ter ações locais, onde cada clube, por exemplo, nós temos em Caruaru um trabalho fortíssimo de lacres, de latinhas, onde a gente troca por cadeira de rodas. Hoje o Rotary em Caruaru tem mais de 100 cadeiras de roda nesse banco ortopédico. O Rotary ele faz, o Rotary Clube, ele faz ações pontuais, Dia da Criança, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, enfim. Esse é o Rotary Clube. O Rotary Distrito financia projetos sustentáveis e duradouros, como eu falei antes. Projetos de 30 a 400 mil dólares são apresentados ao distrito, a gente faz uma seleção e, sendo aprovado, a gente passa a executar esses projetos. Um grande exemplo também foi respiradores a um hospital lá em Natal, que foram entregues no ano passado. Que coisa boa. Bom saber que a gente tem instituições sérias, com projetos sérios, que desenvolvem, contribuem para a construção de uma sociedade melhor. Eu pergunto assim, a gente já está chegando assim ao final da nossa conversa, mas eu pergunto de que forma o Rotary contribui para um novo contexto aqui em Caruaru, em Pernambuco. Quando eu falo um novo contexto, digamos assim, para o futuro. Não, eu sei que você já contribui, mas de que forma o Rotary pode contribuir para esse novo contexto? Através dos seus associados. Né? Hoje, o grande tesouro dos Rotary Clubes são seus associados. Nós temos associados em diversos segmentos da sociedade. Realmente existe uma lenda que o Rotary era só de empresário e tal, e no passado até talvez fosse, mas hoje o Rotary, ele, na verdade, sempre ele teve a ideia de ter representantes de cada segmento, para que eles possam, dentro dos seus segmentos, fazer a diferença. Dentro de uma filosofia rotária, certo? Que nós temos 2 grandes lemas, que um é o dar de si antes de pensar em si, o outro é mais se beneficia quem melhor serve. Então, o Rotary, através dos seus associados, ele contribui muito nesse novo contexto. Exemplo, a Fundação Altino Ventura, ao longo do tempo, já fez mais de, acho que, 500 mil cirurgias de catarata em parceria com o Rotary Club. O Rotary, junto à BPH, já fez mais de 10 mil testes só em Pernambuco de hepatite C. E aí são ações muito pontuais, mas, por exemplo, você imagina que uma pessoa infectada com hepatite C, que é uma doença extremamente silenciosa, se ela é diagnosticada, ela tem como ser tratada e curada. Mas como ela é silenciosa, geralmente as pessoas, quando descobrem que estão com hepatite C, elas já estão próximas a morrer, assim, já estão em estado terminal. Então, são nessas ações que o Rotary realmente faz a diferença na vida das pessoas. Que maravilha! Eu
eu fico assim, lisonjeado de poder contar um pouco aqui da história do Rotary, poder falar sobre o Rotary, que é importante, assim, o novo contexto, ele tem como premissa ter informação com propósito. E eu acho que a sociedade que a gente vive, ela precisa justamente de propósitos, de boas ações. E eu queria agradecer sua participação aqui com a gente, André. Eu é que agradeço mais uma vez o espaço. Né? Para mim é sempre um privilégio poder falar de Rotary. E se você está nos ouvindo, quer conhecer um pouquinho do Rotary, saiba que Caruaru, né, tem 4 Rotarys, um para cada dia da semana. Um na segunda, um na terça, um na quarta. Um na quinta, minha presidente está ali atrás dizendo na quinta é o nosso. Né? Mas se você gosta de ajudar pessoas, eu acho que o Rotary é o lugar para você estar. Então venha conhecer um pouquinho. O nosso clube, né, presidente, se reúne nas quintas-feiras, às 7h30 da noite, ali perto da Estação Saúde, atrás da Igreja da Natividade, na sede do Rotary Clube. Então, venha, conheça, participe. Também temos outros clubes em outros dias, porque às vezes a pessoa diz, eu não posso ir na quinta-feira, André. A gente tem na hora do almoço na quarta, a gente tem na segunda noite, a gente tem na terça noite. Ou seja, tem Rotary todo dia da semana. E se você gosta de ajudar pessoas, venha fazer parte. Venha conhecer um pouco mais do Rotary Clube e venha para a família Rotária. Que maravilha! E eu queria pedir para você que assistiu até agora, fazer também um apelo para os rotarianos, para compartilhar essa conversa, para divulgar essa conversa super agradável que a gente teve aqui, que é muito importante a gente esclarecer para a sociedade o que é o Rotary, o que faz o Rotary. Tem obras importantes aqui na nossa cidade e espalhado pelo mundo inteiro. Então eu queria que você que chegou até aqui nessa conversa, se inscreve no canal, compartilha, comenta, faz a tua parte. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho, por favor. E também você que está nos assistindo pelo Instagram, recompartilha aí a conversa e agradecer mais uma vez a sua audiência. Até o próximo cafezinho, se Deus quiser.